Desde os primeiros rabiscos de projetos até os dias de hoje, um dos nossos principais meios de transporte é ferramenta de trabalho, item de lazer e objeto de desejo de muitas pessoas aqui no Brasil. Sempre ouvi dizer que o povo brasileiro, na sua maioria, é apaixonado por carro. Mas você sabe como e quando o primeiro automóvel chegou aqui no Brasil? Sabe quem eram os primeiros proprietários e quem montou o primeiro automóvel em terras brasileiras? Então se liga nessa história que eu vou te contar. Oi, bem-vindos! Eu sou o Keké, em que posso ajudar? No primeiro episódio da nossa série Carangas, você acompanhou a história do automóvel desde os seus primeiros projetos lá no século XIII com Guido di Vigevano até o início da industrialização no final do século XIX lá com Ford nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, você sabe como foi? Antes de começar, já quero pedir para você deixar um like. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos episódios dessa história que eu tô adorando contar para vocês, hein? Vai lá, já deixou um like? Já se inscreveu? Então toma história! Há quase 130 anos, em 25 de novembro de 1891, chegava ao Porto de Santos, a bordo do navio de nome Portugal, que partiu da França, o primeiro exemplar de automóvel a desembarcar no Brasil. O modelo era um Type 3 vis-à-vis, que é uma expressão em francês que significa cara a cara, por conta dos bancos instalados um de frente para o outro. O mesmo era equipado com motor Daimler, movido a gasolina com 2 cilindros em V e 3,5 cavalos de potência. Isso permitia o carro alcançar os 18 km por hora. Esse automóvel foi trazido ao Brasil por ninguém menos que Alberto Santos Dumont, que com esse feito se tornou a primeira pessoa a dirigir um carro aqui na América do Sul. Em 1891, acompanhado da família, Dumont visitou a França pela primeira vez. No fim do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. Santos Dumont ficou fascinado, pois sempre se interessou por mecanismos. Comprou seu Peugeotzão lá e quando a família retornou ao Brasil, o Albertinho trouxe a caranga junto. Mas você sabia que o Santos Dumont foi o primeiro piloto a representar o Brasil em uma corrida de automóveis? Essas corridas aconteciam em Paris, onde ele ajudava a promover e disputava os embates de automóveis no ano de 1894. Mais tarde, ajudou a fundar o primeiro Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1907. Após 4 anos da fundação, a cidade do Rio de Janeiro já possuía mais de 900 automóveis. O Albertinho era pioneiro, visionário. Em 1897, quando o abolicionista e jornalista José do Patrocínio, dono do jornal A Cidade do Rio, retornou de uma viagem a Paris com um triciclo Garnier-Sepollet, as pessoas na cidade ficaram espantadas ao ver o veículo. Esse automóvel possuía 8 HP gerados por um motor de 4 cilindros em V movido a vapor. Foi o primeiro automóvel da cidade do Rio de Janeiro. O poeta Olavo Bilac era muito amigo de José do Patrocínio. Era tão parceiro do cara que até foi convidado para dirigir a caranga. Patrocínio sentou no banco do carona à esquerda, pois os carros ainda eram projetados em mão inglesa. E Bilac assumiu a direção, obviamente sem saber dirigir. O carro a vapor teria chegado aos 4 km por hora antes da primeira curva, onde o Olavão perdeu o controle e bateu em uma árvore. Bilac e Patrocínio não se machucaram, mas o carro teve perda total. Nossa, que mancada, hein, Olavão? Você também? Já basta os europeus lá batendo a 4 km por hora. O que eu vou falar agora? Não tem como defender. Outra coisa que você não sabia é que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a construir o protótipo de um carro. Utilizando um motor de origem inglesa, um inventor paulistano, Paulo Bonadei, foi o primeiro a montar um carro no Brasil. O veículo ficou pronto em 1905, quando Paulo percebeu um pequeno detalhe, O protótipo era maior do que a porta da garagem, que teve que ser derrubada. No começo do século XX, os carros já eram comercializados aqui no Brasil, geralmente importados da Europa. Em 1907, lá com a ajuda de Santos Dumont, nasceu o primeiro Automóvel Clube da cidade do Rio de Janeiro e em 1908 o Automóvel Clube de São Paulo, dando início também às primeiras provas do automobilismo brasileiro. Em 26 de julho, com 3 motos e 16 carros inscritos, foi dada a largada do circuito de Tapecerica, reconhecida como a primeira prova oficial do automobilismo brasileiro. Entre os carros, 11 eram de origem francesa, das marcas Delage, Peugeot, Cizer-Naudin, Renault, Berlier, Clement Bayard, Lorraine, Dietrich, Réral e Brassier.
3 eram italianos, da Fiat, um era inglês, da Braun, e um era alemão, da Nag. Todos usavam pneus Pirelli. As 3 motos eram da francesa Griffon. Participaram como pilotos membros da elite paulista, como Antônio Prado Júnior, e da elite carioca, como Gastão de Almeida, e estrangeiros como o francês Giordano Laporte. A prova foi no estilo rally, de 5 categorias divididas pela potência dos veículos. A taxa de inscrição era de R$100 mil para carros e de R$50 mil para motos. Tinha proibição de participação de profissionais. Os assalariados, como os mecânicos, por exemplo, não podiam participar. Claramente, como até hoje, o automobilismo é um esporte de elite, tanto pelo preço dos veículos quanto pelo valor das inscrições. O chamado Circuito de Itapecerica tinha um itinerário fechado com a largada no Parque Antártica, passando pela Rua Cerqueira César, que hoje é Teodoro Sampaio, Convento Igreja do Embu, Itapecerica da Serra, Santo Amaro, Caminho de Santo Amaro, que hoje é a atual Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Municipal, que é a atual Avenida Doutor Arnaldo, e retornava ao Parque Antártica em um trajeto com cerca de 70 quilômetros. O campeão da prova, com o melhor tempo entre todas as categorias, foi Silvio Penteado, a bordo do seu Fiat 20 HP. Ele completou a prova em 1 hora, 30 minutos e 5 segundos. O automóvel, como meio de transporte eficiente, prático e rápido, começou a ser uma necessidade e não só um brinquedinho na mão dos playboy na década de 1910. Isso fez com que uma empresa que começou a atender a demanda de produção lá nos Estados Unidos se estabelecesse aqui no Brasil em 1919. A diretoria da Ford Motor Company aprovou a criação da filial brasileira no dia 24 de abril de 1919, com um capital inicial de $25 mil. Em 1º de maio, a empresa iniciou a montagem do modelo T, o famoso Ford Bigode aqui no Brasil, em um galpão na rua Florencio de Abreu, em São Paulo, com peças importadas. Em 1920, a Ford transfere a linha de montagem e os escritórios para as instalações mais amplas na Praça da República. A empresa montava em ritmo acelerado e em poucos meses aumentou a produção para cerca de 4.000 unidades por ano. E é claro que essa expansão no mercado de automóveis ia atrair novas marcas para o Brasil. Em 1925, a General Motors chegou ao Brasil e à Argentina. A Companhia Geral de Motores do Brasil foi registrada no tabelionato de São Paulo no dia 26 de janeiro de 1925. O local era um galpão localizado na Avenida Presidente Wilson, no bairro do Ipiranga. A companhia trazia veículos totalmente desmontados da marca Buick, Oldsmobile, Chevrolet, Oakland, Cadillac e Pontiac. A produção inicial era de 25 unidades por dia. Já em 1926, essa produção subiu para 40 unidades diárias. Em 1927, a fábrica já produzia 150 unidades por dia. Até a década de 1950, a maioria das peças para as montadoras estabelecidas aqui e alguns veículos ainda eram importados. Foi aí que o então presidente Juscelino Kubitschek estabeleceu um plano de isenção fiscal para que as empresas produzissem os automóveis inteiramente aqui no país. Essas isenções de impostos faziam parte de um projeto que definia as diretrizes para o desenvolvimento da indústria de automóveis e se chamava Grupo Executivo da Indústria Automobilística, de sigla GEA. Em 1950, a empresa Brasmotor iniciou a montagem dos modelos Fusca e Kombi com peças ainda importadas da Alemanha. Mas o primeiro carro montado com peças 100% nacionais que se tem registro foi feito aqui no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. Esse veículo foi produzido pela empresa Home em 1955 e o modelo era o Home Isetta. O veículo foi produzido entre os anos de 1956 e 1961. Em 1956, a empresa Vemag colocou no mercado uma caminhonete derivada da família F91, produzida pela DKW, o famoso DKV, montado no Brasil. Em 1957, foi o início da montagem da Kombi no Brasil, com 50% das peças importadas ainda pelo grupo Brasmotor. Em 1958, a Vemag passou a disponibilizar sedãs e peruas da família F94, montados sob licença da DKW e com crescentes índices de nacionalização. Também produziu uma versão abrasileirada do Jeep Munga e nos anos 1960 encomendou uma carroceria refinada aos Fissori da Itália e a montou sob a mecânica DKW. A Toyota estabeleceu-se no país em 23 de janeiro de 1958. Em maio do ano seguinte, a fábrica começou a produzir o Land Cruiser.
modelo FJ251, produzido exclusivamente no Brasil, e o primeiro veículo da companhia montado fora do Japão. Enfim, chegamos à década de 1960, mas eu vou parar por aqui, porque essa história continua no próximo episódio da nossa série Carangas. Ó, não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios, hein? Você já tá seguindo a gente no Instagram, né? Não? Que isso, preciso da sua ajuda. A gente já tá pertinho de alcançar 1 milhão de seguidores. Isso tudo é uma porra de uma falsidade, moro, cara? Coisa de ficar iludindo as pessoas, moro? E você tá fazendo falta. A gente posta conteúdo lá todo dia. E você pode ajudar a escolher alguns temas aqui pro nosso canal. Quem sabe a sua indicação não vira um vídeo aqui. Vai lá, segue a gente. Você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Deixou um like nesse vídeo? Então se liga nesse vídeo aqui, ó. Você é burro! Que conta a primeira parte dessa história. E veja também esse outro vídeo aqui. Você é orelhudo! Onde a gente mostra o Fusca do Hamilton, 1986, um carro maravilhoso. Vai lá, assiste também. Hoje eu te ajudei a saber um pouco mais da história do carro no Brasil. Em uma próxima, em que posso ajudar? Tchau!